Para falarmos sobre pressão de vapor, é preciso relembrar a relação entre os estados físicos das substâncias e seus respectivos processos. Do sólido para o líquido, temos a fusão. Do líquido para o gasoso, a vaporização. Já do gasoso para líquido, condensação. Líquido para o sólido, a solidificação. E quando é do sólido direto para gasoso, ou vice-versa, é sublimação. Todas essas passagens visam o equilíbrio dinâmico do sistema. Primeiro, um exemplo. Entenda que dentro de uma garrafa com água não há apenas a substância líquida, porque mesmo não sendo visível, também existem moléculas de água que estão no estado gasoso. Elas estão ali por conta do equilíbrio do ciclo gás-líquido. Os principais fatores que influenciam essa pressão são as interações intermoleculares e a temperatura. As interações intermoleculares, sendo as formas como as moléculas dos compostos interagem entre si, podem ser diferentes. Em ordem crescente de força, temos a ligação dipolo induzido, dipolo-dipolo e a ligação de hidrogênio. Elas influenciam, pois, quanto mais forte a ligação, mais difícil será quebrá-la e passar a substância do estado líquido para gasoso. Então, dependendo do tipo de ligação, a gente vai ter uma pressão de vapor maior ou menor. Em resumo, quanto maior for a força intermolecular, menor será a pressão de vapor. Pela dificuldade maior de quebra dessas ligações, quando se tem um aumento da temperatura de um sistema, também há um aumento da pressão de vapor, porque as moléculas no estado líquido irão se agitar e passar para o estado gasoso, e mais gás significa maior pressão de vapor. Compreendendo esses dois fatores, se torna fácil entender por que a altitude influencia o ponto de ebulição. Se a nível do mar a atmosfera tem uma pressão muito maior do que em um monte, por exemplo, o ponto de ebulição da água será maior, pois será necessário maior agitação das moléculas para que ocorra mudança de estado. E quanto maior a altitude, menor a pressão, e menor o ponto de ebulição. No experimento realizado, isso é comprovado. Mesmo apresentando temperatura menor que 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição da água quando em um atm, no caso, é possível observar que a água colocada na seringa, depois de puxarmos o êmbolo, tapando o bico com o dedo, entra em estado de ebulição, pois quando puxamos, diminuímos a pressão interna do sistema, não sendo necessário chegar a 100 graus Celsius para que ocorra mudança de estado. A tonoscopia é o estudo da diminuição da pressão máxima de vapor de um solvente pela adição de um soluto não volátil. Mas o que é pressão máxima de vapor? É a pressão que os vapores em equilíbrio com o próprio líquido exercem contra o meio. Isso pode ser melhor entendido se observarmos esse esquema. Na primeira parte, temos o começo da vaporização da água e no segundo já há uma perda de volume devido a essa vaporização. Volume esse que com o tempo retorna ao estado líquido graças à condensação, porque a vaporização vai perdendo energia com o tempo. E é nesse momento, no qual temos a formação de vapor e de líquido simultaneamente e na mesma velocidade, que chamamos de pressão máxima de vapor. Como o volume vai permanecer constante, porém microscopicamente temos essa mudança de estado acontecendo, o valor de pressão máxima de vapor também permanece constante. Perceba nessa imagem que o fenômeno da tonoscopia independe do volume do solvente, porque é uma propriedade específica da matéria. Então, mesmo com volumes diferentes, o resultado será o mesmo. Mas se o volume não afeta o resultado, o que afeta? A temperatura. Quanto mais quente estiver o líquido, maior a quantidade de vapor será formado, e a natureza do líquido. As substâncias vaporizam de formas diferentes devido às forças intermoleculares. Resumidamente, quanto mais forte essas interações, mais difícil de vaporizar, logo a pressão de vapor é menor. E é justamente isso que explica o experimento proposto para o tópico tonoscopia. O experimento consiste em pegar 2 copos iguais e enchê-los até metade com água a 80 graus Celsius. Adicionar uma quantidade generosa de sal de cozinha, o NaCl, em um e o outro permanece puro. Em seguida, secar as bordas dos copos e depois lacrá-los. Após alguns minutos, é possível perceber que o copo com sal e água liberou uma quantidade menor de vapor do que o copo somente com água. Isso porque, ao adicionar o sal, as interações intermoleculares tornam-se mais fortes, são as ligações iônicas, e isso dificulta a quebra dessas ligações para a mudança do estado físico. Como resultado, é possível perceber também que o copo com água e sal perde um volume de água muito menor do que o copo apenas com água. Isso porque a vaporização no copo sem sal é bem maior do que no copo com sal. Bom, agora eu vou falar sobre a crioscopia, ou também chamada de criometria. Ela funciona como se fosse o oposto da ebulioscopia. Fazemos a adição de um soluto não volátil, que no caso do nosso experimento é o sal, em um solvente, com a intenção de abaixar o ponto de fusão. E como consequência, vamos diminuir a pressão de vapor do líquido e o mesmo irá derreter mais rapidamente, já que sua temperatura de fusão abaixou. Observando as fotos tiradas do experimento, podemos notar que o recipiente com NaCl e etanol
A água dentro do saquinho de chup-chup ficou muito mais gelada e, com pouco mais de 5 minutos de experimento, começou a formar gelo, além também de gerar uma fina camada de gelo no fundo do recipiente. Isso se deve porque o sal diminui a temperatura de fusão e o etanol só congela a menos 114 graus Celsius, deixando a mistura com uma temperatura de fusão menor ainda. Dando outro exemplo, o ponto de fusão da água é 0 graus Celsius, ou seja, a água só vai congelar em temperaturas inferiores a 0 graus Celsius. Porém, se adicionarmos 150 gramas de cloreto de sódio, NaCl, a 500 ml de água, ela congelará apenas em temperaturas inferiores a menos 22,89 graus Celsius. Observando a imagem da Antártica, podemos ver que a água se encontra no estado líquido, e essa região ela pode atingir temperaturas que chegam até 30 graus, menos 30 graus Celsius. Então, foi por meio do estudo da crioscopia que foi possível entender por que que a água é líquida nessas regiões. E a justificativa é a presença de sais na água, o que abaixa os pontos de congelamento. Já no recipiente que tinha apenas gelo, a água do saquinho de chup-chup ficou gelada, é claro, mas em comparação ao outro, nem tanto. A ebulioscopia ou ebuliometria é a propriedade coligativa que estuda a elevação da temperatura de ebulição de um líquido ao se adicionar um soluto não volátil. Por exemplo, ao se adicionar sal ou açúcar na água e tentarmos fervê-lo. Com certeza, ele vai demorar mais do que o que é apenas água. Isso acontece porque quando se adiciona um soluto não volátil a um solvente, a temperatura de ebulição do solvente aumenta. Esse fenômeno não depende da natureza do soluto, mas apenas do número de suas partículas presentes na solução. Ou seja, ela, como já diz o nome do nosso estudo, é uma propriedade coligativa. Bom, falando agora sobre pressão osmótica e osmose, alguns materiais naturais, como por exemplo as membranas, possuem uma propriedade em que elas são semipermeáveis. Isso significa que elas vão fazer uma seletividade de substâncias. Então, algumas substâncias vão poder atravessar essas membranas e ir para o meio interno e outras não. Isso acontece por conta de pequenos orifícios que as membranas possuem que controlam essa passagem de substâncias. Um exemplo muito interessante é a membrana celular. Algumas substâncias em que é permitida essa passagem são moléculas de água, moléculas pequenas e íons hidratados. Alguns tipos de membrana permitem a passagem somente do solvente água, mas não dos solutos que estão dissolvidos nela. Esse processo é chamado de osmose, e eu trouxe aqui uma imagem para exemplificar. Nela a gente pode observar que a parte azul representa a água pura, a parte laranja representa uma solução aquosa de glicose, que está sendo coberta por uma membrana de acetato de celulose. Essa membrana está funcionando como um divisor entre a água pura e a solução aquosa de glicose. Um caso interessante de se observar é que a osmose ela sempre vai ocorrer em um mesmo fluxo, que começa de um meio menos concentrado e vai para um meio mais concentrado. Aqui a gente pode ver que a solução aquosa é muito mais concentrada do que a água pura. Isso faz com que a água pura passe pela membrana e vá para a solução aquosa de glicose, por meio da osmose. A pressão osmótica pode ser definida como um valor exato de pressão que deve ser aplicado sobre uma solução para que não ocorra a osmose. Na segunda metade do século XIX, um cientista chamado Jacobus van 't Hoff descobriu que para soluções diluídas de solutos não eletrólitos, ou seja, que não conduzem eletricidade, a pressão osmótica vai ser diretamente proporcional à concentração da solução em mol por litro e à sua temperatura em Kelvin. Além disso, uma constante de proporcionalidade é importante, e o valor dela é igual à constante universal dos gases. Observando a equação, a gente pode ver que π representa a pressão osmótica. Então, π é igual a m da solução, ou seja, a concentração em mol por litro da solução, vezes a constante de proporcionalidade R, vezes T,
que representa a temperatura da solução em kelvins. Além disso, a equação pode ser reescrita, onde π vezes V da solução, ou seja, a pressão osmótica vezes o volume da solução, é igual a N do soluto, ou seja, a quantidade de mols do soluto, vezes a constante de proporcionalidade, vezes a temperatura em que a solução se encontra em kelvins. A osmose reversa é o último tópico a ser abordado nesse tema. Observando a primeira foto, a gente vê que a pressão exercida sobre a solução foi menor do que a pressão necessária para impedir a osmose. Então, a osmose vai continuar acontecendo, porém de forma mais lenta. Na segunda foto, a gente vê que a pressão exercida foi exatamente o valor exato para impedir a osmose. Então, exatamente o valor da pressão osmótica necessária. Nesse caso, a osmose já não vai mais ocorrer. E na última foto, você tem uma pressão muito maior do que necessária para impedir a osmose. Então, nesse caso, o soluto que está na solução vai passar para a água pura. Então, a água presente na solução aquosa de glicose vai passar para a água pura. Por isso que a gente chama de osmose reversa, porque ela sai de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado. Para o experimento desse tópico, foi utilizado um copo de vidro onde foi colocado um ovo e logo após o encheu de vinagre. Assim que fizemos isso, ocorreu a formação de diversas bolhas ao redor do ovo. E isso aconteceu por conta de uma reação entre o ácido acético do vinagre e o carbonato de cálcio da casca do ovo. O carbonato de cálcio é um sal com características de base, e quando se relaciona com o ácido acético do vinagre, ocorre a liberação de gás carbônico em formato de bolhas. Depois disso, o ovo foi deixado ali por 2 dias e quando foi retirado, a gente pôde perceber que a casca estava se desmanchando e ficou apenas a membrana, quase como um ovo transparente. Além disso, podemos observar um aumento no tamanho do ovo, e isso aconteceu por conta da osmose. Por quê? A água presente no vinagre passou pela membrana do ovo e entrou para dentro da célula. E com isso a gente pode concluir que o vinagre era uma solução menos concentrada e o que está dentro do ovo é uma solução mais concentrada. Por isso aconteceu a osmose. Antes da realização do experimento, foi medido o tamanho do ovo em sua parte menor e o tamanho do ovo em sua parte maior. Na parte menor, o ovo, antes do experimento, possuía 14 centímetros e depois do experimento, possuía 16,5 centímetros. Já na parte maior, antes do experimento, o ovo possuía 16,2 centímetros e depois do experimento, o ovo possuía 18,6 centímetros.